O tema de hoje é forte. Aí, obrigado. Então vamos lá. Estamos no 96º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O texto é Efésios 4, 26. O tema de hoje é ira domesticada. Ou poderia ser sob controle, né? Enfim, mas vamos deixar esse tema aí. Ira domesticada. Já pensou? Deixa eu perguntar aqui antes de fazer a leitura. Você só me responde com sinceridade. Não precisa levantar a mão, só responde. Mas quem se ira com facilidade, diga amém. Amém. Meu Deus do céu, vocês estão muito iracundo, hein? Vamos estudar. Vamos lá, vamos estudar a palavra. Jesus amado, fiquei com medo de vocês agora. Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos fazer a leitura? Vamos lá, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. O sol não se ponha sobre a vossa ira. Perceba, nós vamos estudar. Aqui há duas vezes no português, a primeira, irai-vos e ira. São duas palavras gregas diferentes, tá? Isso vocês podem só notar quando nós temos em mãos aqui, no caso, que eu estou em mãos, né? O Novo Testamento em grego. E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre irai-vos e ira, no decorrer do estudo. Pode se assentar, louvando ao Senhor Jesus. Só recapitulando, vocês lembram que o apóstolo Paulo está falando daquele que recebeu a nova vida em Cristo Jesus e abandonou a velha vida do homem do pecado, aquele homem sem Deus, que não temia a Deus e andava segundo a sua vontade. Agora, ele está traçando uma lista de procedimentos pecaminosos que o cristão, aquele que tem a nova vida em Cristo Jesus, não pratica. Semana passada falamos da mentira e hoje o segundo procedimento pecaminoso que Paulo lista, que tem que ser removido, é a ira. A ira faz parte das emoções dos seres humanos e está nomeada também entre as obras da carne, Gálatas 5:20. Mas nem toda ira é pecaminosa, dependendo do motivo e propósito em que ela se manifesta. De acordo com a Bíblia, as Escrituras Sagradas, existe a má ira, que é maculada pelo pecado, e a ira justa, assim chamada, ou como alguns dizem, a justa indignação. Então, o apóstolo Paulo, ele dá aqui essa palavra, essa sentença: irai-vos e não pequeis. Poderia ser traduzido assim também: vocês podem sentir raiva, apenas não pequem. Ou, podeis sentir raiva, apenas não pequeis. A palavra irai-vos, a palavra grega aqui é orgidzo, que significa ser provocado a ira, estar ou ficar irado. E agora perceba, irar-se contra todo pecado é justo, essa é a ira justa. Então a ira, a indignação justa é quando alguém está irado contra o pecado, todo tipo de pecado. Essa é a ira justa. E nós vamos ver no decorrer desse estudo que até o nosso próprio Deus, ele se ira contra isso. Então essa ira é a chamada a ira justa. Essa é a raiva segundo Deus, ou a ira segundo Deus. Agora, quando a ira provém da malícia, da inveja, do ressentimento, do ódio ou vingança, essa é pecaminosa. Com isso, a ira deve ser justa, na medida certa, no momento certo, por certas razões e ainda de maneira certa. Veja o que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, veja só, a parte A e a parte final desse versículo 19. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja, olha lá a parte final, tardio para se irar. Tardio aqui é ser lento, né? é demorar. Então a Bíblia está nos ensinando que a pessoa não pode ser explosiva assim, né? Porque você vê, quando a pessoa é explosiva é como uma bomba. A bomba explode rápido, mas causa muitos estragos. Então o crente não pode ser um crente bomba, né? Então ele tem que ser tardio para irar-se. Então aqui você veja, não há uma proibição de irar-se desde que essa ira seja justa, desde que essa indignação seja justa.
Então perceba, ele diz, aqui o texto está dizendo, né, essa verdade. Então esse texto nos mostra que a respeito da ira deve haver controle. A ira deve estar sob controle. A ira deve ser moldada, olha isso que é importante, a ira deve ser moldada pelo fruto do Espírito Santo, para que as palavras e ações não sejam desastrosas, pois um homem irado, sem controle, ouve a voz do maligno e não a voz de Deus. Entende? Então, quando uma pessoa ela né, se deixa tomar por essa emoção da ira e sem controle, ela deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz do inimigo, se inclinando à carne. Então, é natural quando a pessoa aparece uma circunstância onde a ira vem se acender. O que ela tem que fazer? Tem que ser tardio, né, em irar-se. Tem como se diz aí, até usa aqui no Brasil, conta até 10. De fato, é mais ou menos isso. A pessoa tem que não agir pelo aquele impulso, até porque quem age pelo impulso é cauda, mas quem age pelo raciocínio é cabeça. Então você tem que medir as consequências. Então toda a ira, a pessoa que é controlada pela ira, perceba, se a pessoa está cheia de ira, então as palavras dela vai ser movida por essa ira, e também as suas atitudes, as suas ações, e aí onde está o problema, tá? Agora, quando nós temos aqui o controle dessa ira, você vai agir no momento certo, na hora certa, de forma correta, entende? E aí então, essa é a forma correta e bíblica de lidar com isso. O versículo 20, olha o que Tiago diz: porque a ira do homem não opera ou não produz a justiça de Deus. Poderia ser melhor assim traduzido, né? A ira do homem não produz a vida de justiça, que é a vontade de Deus. A oração, por exemplo, a oração é incompatível com a ira, ou seja, a ira é um estorvo para a vida de oração. Isso nós podemos ver em 1 Timóteo 2,8. E por que é um estorvo? Porque impede que o crente promova a causa do reino de Deus, tá? Olha só que coisa tremenda aqui, ó. Paulo, e detalhe, quando Paulo está falando a respeito aqui desse texto, o versículo 1 ele começa dizendo, ó, orai pelas autoridades, pelos reis da terra, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Trazendo para a linguagem de hoje, ele ia falar, orai pelos governadores, pelo presidente, orai pelos prefeitos, pelos senadores, orai pelos deputados. Ele usaria essa linguagem, tá? Então ele começa a dizer sobre isso, e orai por todos os homens, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que só existe um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Aí ele conclui esse trecho, esse pensamento com esta palavra, e qual deve ser? Que pois que os homens orem, aonde? Em todo lugar, orem no templo, orem no trabalho, tá certo? Orem em casa, onde eu devo orar? Em todo lugar, na rua, em todo lugar é lugar de orar. E de que jeito? Ó, levantando as mãos, santo. Por que mãos santas? Porque essas mãos aqui não estão controladas, tá certo? Essas mãos é santo porque não está controlado por atitudes erradas, tá? Agora, olha, levanta as mãos santas, porque nas mãos levantadas do crente é autoridade, há poder. Quando o crente levanta as mãos ao céu, ele está dizendo, eu estou rendido ao meu Deus, que é o Todo-Poderoso. E é por isso que no levantar da mão do crente, cai cadeia, cai corrente, cai... Pera séria! Olha, eu senti a autoridade. Levante as mãos ao céu. Olha aí, ó, olha aí, olha quanta mão levantada. Isso é sinal de poder e autoridade. Aleluia. Labacaxai, Erabassúria, os Canábria. Os principados e potestades não resistem ao levantar das mãos da igreja. Esta é a razão de Moisés ter tido vitória. Lembra lá no episódio de Josué, capítulo 17 de Êxodo? As mãos levantadas de Moisés em independência a Deus é que trouxe vitória para a nação. Atende para isso. Então, ó, levantando as mãos santas, olha lá, sem ira. Imagine um crente irado orando. Já pensou a cena? O crente cheio de ira no coração
e orando. Em vez de ele falar, Deus liberta ele, ele vai falar, Deus amaldiçoa ele, Deus mata ele, Deus arranca ele do... O crente vai fazer uma oração. Já pensou um crente irado orando? Deus arranca a cabeça dele, fuzila ele. Não, queima ele. Não, isso não tem resposta de Deus. Essa oração é ineficaz, não há resposta. Então a ira é um impedimento para a nossa vida de oração, tá? Agora perceba, lembremos do episódio entre Moisés e os israelitas, lá em Números capítulo 20, do versículo 1 ao 3, porque Moisés ele se irou por causa dos israelitas, eles estavam murmurando por falta de água, e Moisés, por causa dessa atitude do povo, ele acabou se irando com os israelitas, e não deu ouvidos às instruções que recebeu de Deus, porque Deus falou para ele, fala a rocha, e ele foi irado, pegou a vara e bateu 2 vezes na rocha. Veja que um homem irado faz, ele desobedeceu a Deus e ainda agrediu a rocha. Então, veja, ele falou coisa que não devia e fez coisa que não devia, porque foi controlado pela ira. Lembra o outro episódio? Moisés passava uns perrengues com esse povo, hein? Mas lembra quando o povo pecou, ele pegou e desceu do monte, estava lá em jejum, oração, 40 dias, 40 noites, vendo o céu, revelação. Aí Deus falou, desce que o povo está pecando lá embaixo. E aí ele desceu, quando ele viu aquele povo naquele carnaval, ele ficou irado. A ira era justa, mas aí o procedimento que ele tomou foi errado, porque ele pegou as tábuas da lei, que estava escrito a palavra, e quebrou. Então um crente, quando ele é tomado pela ira, ele põe a palavra de lado e age do jeito dele. Então isso não pode ser assim. Você sabe que esse episódio da ira, ele foi explosivo, ele explodiu na ira, mas só que custou a entrada dele na terra prometida. Por causa desse episódio ele não pôde entrar na terra. Custou caro para ele esse dia. Veja só, às vezes a pessoa toma, no impulso da ira, toma atitudes que às vezes pode ser irreparável para a sua vida, então tem que tomar cuidado com isso, né? Ele pegou, ele desobedeceu a Deus. Deus falou, só fala a rocha, porque ele já tinha ferido a rocha, lembra? Lá em Êxodo 16, ele já tinha ferido uma vez, a rocha não precisava mais ser ferida, agora era só falar com a rocha, porque aquela rocha era Cristo, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 10, ele fala que aquela rocha era Cristo. Então Cristo já tinha, na primeira vez que foi ferida, ou seja, a cruz já tinha se manifestado. Agora quando, espiritualmente, e eles viram isso, né? Agora não precisava mais ele ferir a rocha. Por quê? Porque agora é só se arrepender dos pecados, porque não resta mais sacrifício. Só que aí ele desobedeceu a Deus, por isso que ele não entrou na terra prometida, porque o pecado dele foi grave. Porque a palavra de Deus diz que agora, para aqueles que pecam, tendo conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. Isso é grave. Então, veja que coisa tremenda. Nesse caso, vemos claramente que a ira do homem, ou seja, de Moisés, não produziu palavras e atitudes que glorificam a Deus. Então, não produziu a justiça, tá certo? Então, a ira do homem, ou seja, não produziu uma vida justa que glorifica a Deus. E no caso, o que ele teria que fazer? Seguir de acordo com o que Deus havia falado. Ele se irou justamente, mas agora tem que estar aquela ira sob controle. Ele não pode deixar aquela ira descontrolada, porque agora ele tem que controlar bem as palavras que ele vai falar e as atitudes que ele vai tomar. Agora veja, ao contrário de Moisés, que se equivocou, o nosso querido e amado Jesus, o nosso Salvador, ele também teve uma manifestação de ira, mas a ira de Cristo foi justa. Eu vou citar o texto, embora todos os evangelhos registram, na purificação do templo. Eu vou citar Mateus 21, do 12 ao 16. Quando Jesus viu que os homens estavam fazendo da casa de Deus, do templo, ele estava fazendo uma casa de comércio. Ali o foco não era mais a pregação, não era mais o ensino. As pessoas só iam para lá por causa de valores terrenos. E aí o que Jesus chegou? Pegou a zorrague já com ira, lascou a zorrague nas mesas, já virou as mesas, mandou os cambistas embora. Mas depois o que ele fez?
Ele se irou de forma justa, por quê? Porque ele se revoltou contra o pecado, não contra os homens. Contra o pecado dos homens. Só que em relação aos homens, o que ele fez? Pregou a palavra para eles. Pegou o mistério aí, e aí Jesus pegou e deu uma exortação. Vocês têm feito da minha casa, da casa de meu pai, covil de ladrões. Irmão, você sabe o que é covil de ladrões? Covil é esconderijo. Então ele estava dizendo, ó, essa casa que era para ser uma casa de oração, uma casa de louvor, uma casa de culto, de revelação, está sendo aqui esconderijo de bandido. Então, quando o evangelho de Deus não é pregado, as pessoas usam da religião para se esconder nos seus pecados. Agora, quando a pregação do evangelho é pregada, ninguém se esconde. Por quê? Porque aqui, aleluia, Jesus continua virando as mesas. Existem pessoas que só caminham no templo para quê? Só em busca de valores terrenos. Eu só quero que Deus melhore essa área da minha vida, eu preciso que Deus me abra a porta, que Deus me prospere, que Deus dê jeito naquilo, mas ele não quer relacionamento verdadeiro com Deus. Isso aqui só virou um esconderijo para ele, entende? Mas ele não tem uma vida transformada. E aí o que acontece? O lugar virou um covil, e agora tem a aprovação daqueles sacerdotes que estavam corrompidos na época, né? Os pastores da época estavam corrompidos, Anás, Caifás, e havia uma corrupção, então eles não pregavam o verdadeiro evangelho, a palavra genuína. Aí Jesus entrou na casa. Quando Jesus entra na casa, muda tudo. Olha lá, eu vou falar de novo. Quando Jesus entra na casa, muda tudo. Aleluia! Isso aqui não é esconderijo de ladrão espiritual. Isso aqui é o lugar onde aqui Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura dos verdadeiros aqui nessa noite. Escute isso. A ira ira somente justa. Diga isso comigo. Ira somente justa. Ira somente justa. E não expressão de provocação pessoal ou orgulho ferido. Tá? Jamais isso. Que você nunca direciona a sua ira, teve o seu orgulho ferido, tá? Alguém te fez algo. Não seja movido por isso, que essa ira não funciona. Essa não é justa. Agora ele diz, então, já aprendemos que é inevitável, em algum momento, é inevitável que a pessoa possa, alguma situação, provocar-lhe a ira, mas só que essa ira tem que estar sob controle, tem que ser domesticada. Tem que ser domesticada para ser usada de forma correta. E é por isso que a gente tem que se irar com os nossos próprios pecados. Ire-se contra os seus próprios pecados. Que eu venha me irar contra os meus próprios pecados. Em algum momento falhar, errar contra Deus, que eu me ire, que eu me indigne. Que pecador que sou. Que Deus me alcance com graça e misericórdia. Porque tem pessoa que gosta só de olhar, né? Não, o negócio é olhar para si mesmo, né? Vamos lá, então ele disse, irai-vos, mas tem uma ressalva, não pequeis. A palavra pequeis aí é hamartano, a palavra grega, que significa errar o alvo, literalmente, viu? Errar o alvo, não ter parte em eu. Por isso que Jesus falou, né? Se você não te lavar os pés, não tem parte comigo, ou seja, você não vai compartilhar da minha vida. Errar ou desviar-se do caminho da retidão e da honra. O pecado é tanto afastar-se do relacionamento de fidelidade a Deus, quanto desobedecer a seus mandamentos. É agir de modo contrário à vontade de Deus. Ceder à ira injusta é pecar, e pecado deve ser confessado a Deus. E tem que haver perdão entre as pessoas envolvidas, porque geralmente a pessoa que cede a ira injusta, ela acaba afetando alguém, na maioria dos casos, né? Ela, na maioria não, sempre, ela afeta alguém. Então é necessário fazer o quê? Quando a pessoa cede a esse pecado, ela deve se consertar com Deus, pedir perdão a Deus, mas também deve se retratar com a pessoa. Deve haver esse envolvimento de perdão entre as pessoas. Isso nós vemos aqui que teve um homem. Essa palavra ira aqui, ela também pode ser traduzida em indignação. Ela é traduzida, como nós vamos ver aqui em Lucas, é a mesma palavra,
Só que em Lucas 15, 28, aqui a Bíblia fala da história do filho pródigo, do pai que tinha 2 filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. Lembra o filho pródigo? Pegou o direito da herança, saiu de casa, pediu: eu quero sair de casa, não quero mais ficar aqui, quero curtir minha vida. E ele gastou com as meretrizes, prostituta também, foi para o prostíbulo, gastou o dinheiro que tinha, tomou todas, encheu a cara. E agora que ele não tem mais nada, e a Bíblia diz: ninguém dava nada para ele, porque sair da casa do pai, a pessoa não vale mais nada. Toda pessoa que sai da casa do pai, ela não tem mais valor. Eu vou repetir isso aqui porque isso é muito forte. Toda pessoa que sai da casa do Pai Celestial não tem mais valor. O nosso valor, nós só temos valor em Deus. Você entende isso? Agora veja só, esse filho, você conhece a história, mas eu tenho que, para mim chegar aqui. Esse filho mais novo aí, que é chamado de pródigo, Gastão, ele viveu uma vida dissoluta, e agora ele fala: pequei contra ti. Olha lá, é a palavra hamartano. Eu pequei contra ti. Ele ensaia uma oração e fala: ó, vou chegar diante do meu pai e vai dizer: pai, pequei contra ti perante o céu, não sou digno de você chamar teu filho. E ele vai para o pai. Quando ele chega no meio do caminho, ele tinha ensaiado a oração, ele nem terminou de orar, o pai já colocou a mão nos lábios dele, aceitou ele, recebeu ele. Por quê? Porque quando há arrependimento, o pai recebe. E aí o que acontece? O pai promoveu aquele banquete, aquela festa, porque aquela volta dele representa o que? A salvação dele, representa a restauração dele na presença de Deus. E sempre quando alguém que nunca entregou a vida para Cristo, entrega a vida para Cristo, ou estava desviado e volta, há o que quando essa pessoa volta? Festa, alegria diante dos anjos do Senhor na presença de Deus. Então o pai promoveu aquela festa, e ali houve grande alegria. De repente o irmão estava no campo, esse irmão mais velho estava no campo, e aí ele chegou para os funcionários do pai e falou: o que está acontecendo? Ó, perceba, está acontecendo alegria, festa na casa, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele é a dracma perdida, ele que era a dracma. Ele estava perdido dentro da casa, porque tem gente que não entende. Deus está salvando, está dando crescimento na obra, está prosperando o reino, está tendo uma festa, e ele fala que ele não se dá conta do que está acontecendo. Ele não tem noção do que está acontecendo. E aí, veja, ele está dentro da casa, não usufrui porque está de forma indevida. Tem pessoa que foi e voltou e já está aproveitando, e ele não ainda. É duro ou não é um negócio dele? É duro demais. É duro demais isso. E agora vamos lá. Aí ele chega e fala: o que está acontecendo aí? O funcionário falou: você não sabe? Seu pai papai promoveu o maior banquete, porque o seu irmão que está afastado voltou. Isso é motivo de muita alegria. Aí, em vez de porque ele estava ressentido com o irmão pegou a parte da herança, gastou tudo, agora voltou e vai voltar? Olha lá, ressentimento, hein? Aí veja o que ele fez. Mas esse irmão mais velho, mas ele se indignou, ou irou. Ele se irou e não queria entrar. Perceba, por causa da ira, por causa do ressentimento, ele não quis participar daquela festa. Então, entenda uma coisa que, oh meu Deus, isso aqui é terrível. A ira impede das pessoas entrarem na festa. O que é festa? É o reino de Deus. Não guarde ressentimento de ninguém no seu coração. Em Lucas, esse texto eu não vou ler, mas vou citar. Em Lucas 17, versículo 3 ao 6, a Bíblia Sagrada diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele. Pessoalmente, vai lá e repreende ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. E aí Jesus fala: se o teu irmão pecar com você 7 vezes ao dia, perdoa ele. Aí os discípulos pegou e falou assim: Senhor, aumenta a nossa fé? Está no texto. E por que eles pedem aumenta a nossa fé? Porque o perdão é coisa de Deus. Para nós homens, perdoar é difícil, e precisa de uma intervenção de Deus no nosso coração. Agora, o mesmo Deus que nos perdoou requer que nós liberemos perdão. Não compensa.
isso aqui é muito lindo. Escute, se você quebrar a ponte, vamos supor que você tem a ponte chamada perdão. Se você não perdoar, você quebra essa ponte. Espera lá, como que você vai quebrar a ponte que você tem que usar para passar por ela? Então toda pessoa que não perdoa, ela quebra a ponte que ela tem que passar por ela. Ou seja, a pessoa que não perdoa não tem entrada no reino dos céus. Então a questão aqui é o quê? A questão é que nós não podemos irar-se de forma o quê? Indevida. Não podemos. A Bíblia nos condena sobre isso. Irai-vos, mas não pequeis. Então ele ele se irou e deu lugar para o pecado. Ele não controlou a sua. Ele deveria ter se irado sim contra o pecado do seu irmão, contra o pecado, a forma como, mas não contra o irmão de fato. Ele deveria ter amado o irmão dele e liberado perdão, porque quando o filho mais novo pecou, ele desonrou o pai e desonrou os irmãos também. E por isso que precisava do irmão mais velho liberar o perdão. Então, como ele não liberou o perdão, ficou de fora da festa. Vamos lá, gente? Adiante. É forte esse estudo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Segunda parte aí do texto. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui, eu já vou dizer, poderia ser traduzido como raiva ou como irritação também, essa segunda ira aqui, e eu já vou dar o significado da palavra. Primeiro, não se ponha o sol. A palavra ponha aqui é a palavra grega epidio, que significa pôr-se, descer sobre ou descer completamente. Ou seja, não importa se a indignação é justa ou não, deve ser abafada. Não durma a ira contigo. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque quando o sol se põe, o que acontece? Um novo dia chegou. Então ele está querendo dizer o quê? Você não deve dormir com a ira do seu lado. Então, antes que acabe o dia, resolva esse problema da ira no teu coração. É isso que o texto está querendo dizer. É como se fosse, eu li num comentário bíblico, o comentarista ele coloca que a ira é como se fosse um concreto que está mole. Está batido e está mole, mas se vir o sol sobre o concreto, o que acontece com ele? Forte essa. E aí o que tem que acontecer? Eu não posso deixar essa ira endurecer. E como que ela endurece? Se eu deixar de um dia para o outro, ela vai endurecer o meu coração. É por isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia... Então, nem a ira justa e nem a ira injusta, tá certo? A pecaminosa, nenhuma das duas deve ser prolongada. Porque isso é muito perigoso. Até a ira justa, ela não pode ser prolongada. Veja, o Salmo 35, o salmista diz a respeito de Deus. Ele fala, falando de Deus, né? Porque a sua ira, a ira de Deus, ela dura só um momento. Mas, olha lá, o seu favor está a vida. Ou seja, no favor de Deus está a vida inteira. Então, observe só, a ira de Deus dura só um momento. Então a ira ela deve ser algo passageiro na vida do servo e da serva de Deus. E já disse, a ira é justa, tá? Ela não deve ser prorrogada, ela não deve ter tempo, tá? Então aconteceu alguma coisa que te causou uma indignação muito grande. Aconteceu alguma coisa que te enfureceu mesmo. O que você faz? Você não pode ir dormir com essa ira no seu coração. Você não pode ir dormir sem resolver o problema da ira. Você tem que abafar essa ira. Você tem que falar, ira, eu não te deixo você dormir comigo. Eu vou te tirar do meu coração, da minha mente. E aí, perceba, isso significa o quê? Às vezes você não conseguiu resolver o problema naquele dia, mas você resolveu o problema da ira, você já não está mais irado. Você já não está mais sobre o efeito da ira. Significa que Deus já está trabalhando no seu coração. E quando Paulo escreve esse versículo aqui, sabe de onde ele tirou esse versículo? Ele tirou esse versículo do Antigo Testamento, lá do Salmo 4 e versículo 4. Ele tirou esse texto aí, ó. Aqui ele traduziu, essa nossa tradução está errada, perturbais, é irai-vos aqui, tá? Irai-vos e não pequeis, é o mesmo texto, ó. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha, aqui, é daqui que Paulo tirou esse texto, tá?
Então, a palavra calai-vos aí significa estar calmo, esperar. Então, não podemos deixar a ira petrificar no nosso coração, e se instaurar nele. Então, vamos lá, aconteceu alguma coisa, eu fiquei muito irado, como diz aí o ditado, subiu o sangue, eu estou cuspindo fogo pela venta. Então, o que eu faço? Vai lá no pé da cama, ó. Meu Deus, trabalha aqui, Pai. Trabalha, meu Pai, no meu coração. Não deixa eu dormir assim, não. E aí o que acontece? Falai a quem? Ao coração, porque a ira enraiza no coração. Tremeu tudo aqui agora, hein? E aí o que acontece? Nós temos que falar ao nosso coração. E o que eu tenho que falar ao meu coração? Eu tenho que falar com ele. Libera, perdão, calma, Deus vai tomar conta da situação. Não seja dominado por essa emoção. Espera, ó, se acalma, fica sereno. Que lindo, hein? Fica calmo, fica calminho aí, viu, filho? Agora, veja, não se ponha, disse o apóstolo Paulo, o sol não se ponha sobre a vossa ira. A palavra ira aqui agora, ao contrário de orgizo, agora é parorgismos, que significa indignação, raiva, irritação. E também, alguns momentos é traduzido como ira, como no caso aqui. É um estado em que se está ofendido e bastante irado com algo. É a explosão da ira. Então, irai-vos é a pessoa que se encheu de ira. Agora, essa segunda ira, que é parorgismos, é o transbordar dela. Entendeu? Essa ira é reprovada nas Escrituras e descritas como um mau hábito, traz consigo maldições, é cruel, produz desavença e contenda, como dizem Provérbios, separa pessoas, como dizem 1 Samuel 22:30, e pode provocar atos sanguinários, como aconteceu em Gênesis, e torna uma pessoa tola e insensata. É isso que a ira injusta produz. Agora eu vou ler um texto aqui que comprova essa verdade do que eu estou falando. Lá em Gênesis 49, versículos 5 ao 7, eu vou ler os versículos e depois volto comentando. Olha o que diz de Simão e Levi. Antes de ler, é melhor eu contar a história. O que aconteceu? Jacó está voltando para Canaã, saiu de onde estava, Padan-Arã, e está voltando para Canaã, para a terra onde Deus designou ele. E quando ele voltou com toda a família dele. E ele passou pela terra dos Siquemitas, Gênesis 34, nós estamos pisando agora. E de repente, um dos Siquemitas, o filho do rei de lá, o Hamor, ele se engraçou com a filha de Jacó, a Diná. E ele pegou e amou ela, de tal maneira que ele quis casar com ela de todo quanto é jeito. Só que ali, ele acabou se relacionando com ela, fez isso à força. E ela falou, não, espera o casamento, vamos falar com meu pai, ele vai liberar o casamento, só que ele partiu ali de forma indevida, e forçou ela a consumar ali o ato sexual, e aquilo foi uma afronta, imagina, a moça era virgem, e agora, aquilo trouxe alvoroço, a ira subiu, imagina, normal, uma ira, justa, pela situação que foi. Imagina a família como ficou. E eles ficaram enfurecidos. Só que aí o que aconteceu? Jacó, muito sábio aqui nesse episódio, ele não foi movido pela ira. Ele esclareceu, respirou e deixou Deus trabalhar na causa. E aí ele pegou e falou pacificamente, porque a palavra de ira, uma palavra de exaltação, ela só suscita mais contendas, né? Uma palavra irada só suscita contenda, mas a palavra branda acalma a situação, né? E aí o que acontece? Eles pegaram e fizeram a coisa, então tá certo, vai casar com a moça, mas só que o Simeão e o Levi, olha o que eles fizeram. O Simeão e o Levi, eles falaram assim, olha, eles não perdoaram eles estavam agindo de ressentimento e ódio, eles estavam com ira, só que eles falaram, como a gente é menor em relação a eles, se a gente for partir para uma guerra, eles vão nos matar. Então o que eles foram movidos de
um ressentimento e agiu de forma maligna. E o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, usaram de astúcia, usaram até a lei de Deus, hein? Pegou e falou assim, nós não podemos se misturar com pessoas que não têm um pacto que nós temos, que é o pacto da circuncisão. Você lembra esse pacto que Deus deu para Abraão, que é cortar a pele do órgão genital masculino, que é junto à sujeira, e Deus queria dizer para Abraão, eu não quero nada em vocês que acumula sujeira. Ou seja, Deus estava falando de purificação, limpeza espiritual, era o sentido. E ele falou, vocês têm que se circuncidar. E essa cirurgia, perceba, hoje, com anestesia e tudo, já dói horrores, é horrível, né? Agora, a pessoa sente muita dor. Imagina aquela época que não tinha anestesia. E eles ficavam acamados. E o terceiro dia era o pior dia da dor. Era uma dor que as pessoas não conseguiam se levantar para pegar um copo de água na mão. Era muita dor que eles sentiam. E aí o que Simeão e Levi fez? Na maior dor que todos os homens, porque o Ramor, por amor à menina, mandou circuncidar todos os homens. E aí quando estava todo mundo sofrendo com dor, que não conseguia levantar uma mão para pegar um copo de água, Simeão e Levi, movidos pela ira, raiz de amargura, porque como eles foram ofendidos, a ira se levantou e eles não liberaram o perdão, agora estão controlados pela ira, criou raiz de amargura, esse ressentimento fez com que eles tramassem isso. Olha como que uma pessoa, irmão, que não libera perdão é perigosa. E aí eles pegaram e tramaram tudo isso já de pensado, tramado, maquinado. E aí eles pegaram quando eles estavam ali, na maior dor, eles não tinham como se defender. Eles pegaram a espada, Simeão e Levi, saiu no arraial matando um por um. Pá, pá, pá. Deu espadada em todos os homens, morreram todo mundo. Jacó, quando viu aquilo, Jacó só chorou. Veja o que a ira causou, quantas pais e mães sofreram, choraram com aquilo, quantas pessoas ficaram órfãos, houve uma matança sem limite lá, os siquemitas morreram tudo, os homens morreram, não sobrou nada. Aí olha o que Jacó no final da vida diz sobre esse evento, olha aqui que coisa tremenda, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, olha isso aqui, versículo 6, presta atenção. No seu secreto conselho, era oculto, aquela raiz de amargura, aquele ressentimento provocado por causa daquela ira, fez eles agir de forma oculta. Não entre minha alma com a sua congregação, e minha glória não se ajunte. Sabe o que Jacó está dizendo? O que vocês praticaram, Deus não passou nem perto disso. Deus não foi glorificado com a atitude de vocês, porque vocês fizeram justiça com as próprias mãos. E a justiça do homem é falha. Porque no seu furor, explosão da ira, mataram, olha lá, na explosão da ira, mataram varões e na sua teima arrebataram bois, ainda furtaram ainda os homens. Maldito seja o seu furor. Então essa ira é maldita, irmão. Essa ira não é bendita. Pois era forte a sua ira. Veja só, Deus estava dizendo que eles estavam explodindo de ira. Mas como eles não podiam vencer de forma frente a frente com aqueles homens, promoveram toda essa covardia. E agora o que a Bíblia diz? Jacó amaldiçoou. Já pensou? Eles foram amaldiçoados por causa da ira. A ira só causa desgraça, miséria, matança, desespero. A ira não é um bom negócio. Olha o que Jacó falou: eu não faço parte dessa congregação de pessoas iradas. A minha glória não se ajunte com eles. Deus não é glorificado no meio de um povo iracundo, cheio de rancor, ressentimentos. Essa não é a nova vida que Cristo nos deu. Agora, qual que deve ser a nossa posição como servos de Deus? Qual deve ser a nossa posição como servos de Deus? E aí alguém pergunta: mas pastor, diante de situações é difícil. Nunca foi fácil. Nós somos fracos, nunca foi fácil. É por isso que nós dependemos de Deus. Porque existem situações que a gente olha assim, dá vontade de esganar a pessoa com a mão.
Tem situação de crueldade que a gente olha que você fala, meu Deus. Se a gente dá lugar para o homem carnal, quando a pessoa acontece uma atrocidade com ela, se a gente não tomar cuidado, a gente se alegra com aquilo. Mas esse não é o posicionamento que Deus requer do seu povo. Deus não quer que o seu povo seja controlado pela ira, não. A ira deve ser usada na medida certa, na hora certa, no tempo certo, da forma correta. Ela deve ser domada. Esse cavalo bravo chamado ira vai ser domado hoje. O cabresto do fruto do Espírito Santo vai tomar conta hoje. E aí quando você pensa, vai explodir de ira, vai nada, está controlado pelo fruto da caçai, era massúria. Então o que deve ser feito? O que nós devemos fazer? Qual é o nosso posicionamento frente a uma situação como essa? É por isso que onde cabe a oração é muito importante. A oração aqui é um ponto muito importante nessa questão de abafar a ira, né? Agora veja o que está escrito aí em Romanos 12, 20. Esse texto é lindo. Vamos ler todos juntos? Olha lá. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha lá, primeiro, não vos vingueis. Então não faça justiça com as próprias mãos. Ah, mas erraram comigo. Verdade, erraram. Falharam feio comigo. O que fizeram é inadmissível. Verdade mesmo. Tem situação que é assim. Mas não faça justiça com as próprias mãos. Então o que eu faço? Paulo responde. Mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Olha lá. Mas dai lugar, até se o tradutor colocasse aqui, ficaria melhor para entendimento. Ó. Mas dai lugar à ira de Deus. O que é dar lugar à ira de Deus? Deixa que Deus, a ira de Deus é justa, e Ele vai saber como lidar. Deus não é injusto naquilo que Ele trata, da maneira que Ele lida com a situação. Ele é justo, e a ira dele é santa. Entende? Quando Deus se ira com alguém, é de forma santa. Deus é santo no seu procedimento. Então o que eu devo fazer? Não vou me vingar com as minhas próprias mãos, mas eu vou deixar a causa na mão do Deus Todo-Poderoso. Olha lá, porque está escrito, olha o que Deus disse: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o único que pode se vingar, quem que é? Deus, Ele. Por que Ele pode se vingar? Porque Ele é justo. Então a vingança de Deus não há incoerência. Não, porque a vingança de Deus é justa. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, acho que é 1:8, se não me engano, que Deus, Ele tomará vingança contra todos aqueles que não creram no Evangelho. E Ele está fazendo errado? Não, Ele está sendo justo. Quando Deus condenar as pessoas ao inferno, Ele vai estar fazendo de forma injusta? Não. Se Deus não lançasse pessoas no inferno por ser rebelde à provisão da salvação em Cristo, ele não seria justo. A causa de Deus condenar as pessoas que não creem no Evangelho ao inferno é porque Ele é justo. A justiça de Deus é algo tremendo, né? Então o que eu devo fazer diante de um Deus justo como esse? É o que eu vou dar lugar à ira de Deus. O que Deus está dizendo? Não faça justiça com a sua própria mão. Eu sei que subiu teu sangue, eu sei que isso é revoltante, eu sei. Deus está dizendo para nós, eu sei de tudo isso, mas deixa que eu sei o tempo certo de agir, o momento certo de agir, a forma correta de agir, deixa que eu vou trabalhar nessa causa. Quantas coisas acontecem nesse mundo, nesse planeta, no nosso país, que causam uma revolta que a gente quer estourar, mas aí vem Deus e diz: dai lugar à ira minha, deixa que eu recompensarei. Há pessoas que não fazem noção, mas todos um dia terão que comparecer diante do trono da graça de Deus. Todos sem exceção, terão que comparecer diante daquele grande trono branco. E lá não vai ter escape, porque lá vai estar diante dos olhos de fogo do Senhor, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo contempla. Aí Deus vai julgar as obras de cada um, Deus vai julgar a todos justamente diante da sua presença.
Então, essa é uma situação tremenda mesmo, sabe? Então, o que eu entendo com essa palavra aqui, o que eu entendo, a nossa justiça é falha, gente. Até porque o próprio Paulo, quando escreve, acho que é 1 Coríntios 4:5, ele fala que ele tem sinceridade no servir o Senhor, tem uma consciência pura, limpa, mas ele falou, eu mesmo não me julgo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu tenho a consciência limpa, eu sirvo a Deus sinceramente, mas ele está dizendo, eu não me julgo, porque a minha justiça é falha. Ele está dizendo, eu sou sincero. Ele está dizendo, olha, pelo meu procedimento, pela minha caminhada, eu estou sincero, a minha consciência está limpa, não tem nada que me acuse que eu esteja falhando contra Deus nesse momento, mas eu não me julgo. Pera lá, se ele está dizendo, eu não julgo a mim mesmo, que dirá? Entende? Então, deixar que o justo juiz julgue a causa. Tome vingança, né? Melhor dizendo aí, é que Deus tome aí vingança na situação. Eu digo, quantas vezes a gente já ouve por aí, existem pessoas que cometem assim coisas que só Deus para ter misericórdia, que olha, não tem nem palavra para dizer, mas quando uma pessoa, ela se coloca diante de Deus e fala, ó Deus, eu não vou tomar o teu lugar nessa situação não vou agir com as minhas próprias mãos, mas eu coloco diante do Senhor. Irmão, pensa que Deus é glorificado num negócio desse. Pensa, até mesmo uma pessoa que falhou contra você, até ela vai ficar com medo. Sabia disso aí? Até a pessoa que falhou com você, ela vai ficar com medo. Sabe por quê? Porque irmão, o próprio Deus é que tomou a causa. Aí Deus pega e fala, já que você entendeu que eu sou justo e ajo de forma correta, olha o que a Bíblia está dizendo, dá lugar para, ou seja, Deus está dizendo, ó, em vez de você fazer, dá licença, deixa que eu faço. É isso que é dar lugar à ira de Deus. Deus está dizendo, sai de cena. Deixa Deus falar por você, deixa Deus te justificar. Tem gente que gasta saliva, gasta emocional e fica preocupado com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Pare com isso. Escute, a opinião das pessoas mudam da noite para o dia. Deus colocou no meu coração, não estava no estudo, mas eu vou passar. Atos 28, escute, por isso que eu não me iludo, eu já aprendi isso já. Eu não me iludo. Em Atos 28, a Bíblia fala que Paulo acabou de sair de um naufrágio. Agora, ele para na ilha de Malta. De repente, ele está ali, tem um fogo, o povo acendeu uma grande fogueira. Aí ele vê que o fogo está abaixando. Paulo, preocupado com a fogueira, vai lá pegar os gravetos. Quando ele vai pegar os gravetos, aparece uma víbora escondida. A víbora sempre fica escondida. E detalhe, estava no gelado. Aí quando Paulo pegou ela e aproximou do fogo, ela se manifestou. Porque a cobra tem corpo gelado, você sabe disso, né? Todo bicho peçonhento tem corpo gelado. Eles não gostam de fogo, por isso que os escoteiros usam fogueira, para espantar os bichos peçonhentos. Por isso que quando a igreja pega fogo, os bichos peçonhentos, bate em retirada. Eu falei, isso não está na mensagem, adicional. Vamos lá. Agora, ele pega, quando a serpente crava na mão dele, ele sacode ela no fogo. E o texto diz que aqueles homens, veja, aqueles homens pegaram e falaram assim, a justiça de Deus não deixa ele viver. Estavam julgando ele. Falou, esse homem é um pecador, meu, acabou de sair do naufrágio, uma cobra está picando ele, isso aí está em pecado até a cabeça. Saiu uma praga. Em outras palavras, está dizendo isso dele. Aí de repente o texto diz que passado, muito tempo, o texto diz que eles esperavam que ele fosse inchar e cair morto. Só que a Bíblia diz que passado muito tempo, não inchou e nem caiu morto. Isso é profético, levanta a mão, eu estou profetizando. Se algum demônio sem vergonha estava esperando alguma coisa dar errado na sua vida, vai quebrar a cara, porque é Deus que está no controle da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envergonhados e confundidos serão
todos aqueles que tentarem. Nunca se esqueça, a nossa luta é contra demônios. Não coloca homens nisso aí não, tá? Senão você vai direcionar a sua ira no lugar errado. E eu não estou ensinando isso. Agora veja, aí aqueles homens viram, falou, ficaram lá na plateia, vai inchar e vai cair. Irmão, pensa que gente endemoniada fica desejando. Eu falo, tem pessoa que, irmão, tem pessoa que quer saber só de má notícia. Existem pessoas, se saber que tem acontecendo alguma coisa boa aqui na igreja, na obra, na sua vida, ela fica brava. Mas se souber que tem alguma coisa dando errado, que ela fica feliz. Essa é a plateia do Satanás. Pessoas ressentidas, rancorosas, e muitas delas sem motivo. Os penetra. E aí, olha o que diz a Bíblia: passado muito tempo, nem inchou e nem caiu. Veja, não mudou nada, não inchou e nem caiu. Perceba, não alterou nada, não inchou e nem caiu. Você não pegou isso? Não mudou nada. A tua casa vai permanecer, o teu casamento vai permanecer, a tua saúde vai permanecer, o teu ministério, é uma palavra profética, não vai dar errado. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Ele já nos deu vitória. Aleluia, estou sentindo muito Deus aqui, gente. Camácia. Aleluia. E aí diz o texto, eu tive que falar tudo isso só para chegar aqui, ó. Aí diz o texto que aqueles homens vendo que não dava nada, até eles chegaram, não, ele é de Deus mesmo. Agora, pera lá, estava dizendo que o cara era homicida, que o cara era um pecador miserável, agora estão dizendo, ele é um grande homem. Pera lá, o povo muda assim. Ontem já está descendo a lenha, hoje já está falando bem. Não se iluda. Não se iluda. Por isso que eu digo, não se iluda nem com os bons, as boas palavras, nem com, não se iluda se ensoberbecendo, e também não se diminua, entende? Com as contrárias. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. Alguém pegou essa. Quando eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, eu sei dimensionar se alguém está falando pelo Espírito Santo dando uma crítica construtiva ou se alguém está querendo me depreciar. A gente sabe disso, porque a gente tem o Espírito Santo na nossa vida. A gente não é intocável, tá certo? Há situações que precisam de uns detalhes ser ajustados, e aí tem aquelas pessoas mais próximas que nos amam e vem e pelo Espírito Santo fala, ó, arruma isso aqui. Aí quando a pessoa é soberba, dá coice. Agora, quando é humilde, ele analisa e fala, é verdade, eu posso melhorar isso aqui. Tá? Aleluia. Porque a vida não é só feita de elogio, não. Que você só gosta de ouvir elogio, você está por fora. Só quer ouvir... Não, filho, a vida não é feita só disso, não. Aí, percebe isso aqui. Eu encerro dizendo. Então aqui, qual que é a recomendação bíblica? Olha... Você até pode acontecer que você venha se irar, mas que a tua ira seja justa. E não peque. Não peque. E tem uma coisa, não deixe essa ira se prolongar. Não deixe que essa ira passe de um dia para o outro. Resolve ela no mesmo dia. Tá? Não deixa que o sol bata sobre ela e petrifique o teu coração. Antes de deitar, ajeita esse coração, alinha esse coração com o Todo-Poderoso. Tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Não exploda de ira, não exploda de ódio, não exploda de raiva, não. Deixa o Espírito Santo controlar essas emoções. Você tem coragem de dizer, Espírito Santo, controla as minhas emoções. E ele ouviu essa palavra. Aleluia. Eu vou ficar com essa imagem na minha cabeça. Imagine, que eu já falei aqui, imagine que essa ira é como se fosse um cavalo. E aí o cavalo irado, irmão, ele passa por cima de tudo. Mas quando o Espírito Santo monta em cima dele e coloca um cabresto nele, ele não vai para onde quer, ele não faz o que ele quer. Deixa o Espírito Santo te dominar.
Aleluia. Ali vai conduzir de forma correta. Eu encerro dizendo: não pequemos ao permitirmos que a ira nos controle, mas que a nova vida em Cristo seja evidenciada pelo fruto maravilhoso do Espírito Santo. As palmas são para Jesus.